Encontro 57, 15 de abril de 2018. Vamos ao estudo. Nós paramos. E 3 semanas depois vai falar um pouquinho do que nós falamos na primeira parte do livro Os Abduzidos, do médium Robinson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Um livro que eu falei que faria apenas alguns capítulos, né? Mais especificamente o 2, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, dos 9 capítulos, eu pulei 4 deles. E nessa primeira parte eu falei basicamente, principalmente dos preparativos, né, do planejamento que envolveu a vinda de Jesus à Terra. Toda a dimensão, né, da dificuldade de você trazer a consciência cósmica, que é Jesus, que estava no estágio já não corporificado, né, já vivia num estágio de vibração muito elevada, e trazer para encarnar, né, nesse corpo rústico, que é o corpo humano, esse corpo limitado, e fazer isso sem que comprometesse a própria missão de Jesus. E vocês veem que e vocês vão ver hoje que Jesus trabalhou bastante, né? Mais ainda do que está no Evangelho. Falamos também algumas sobre Maria, falamos, né, sobre o tema dos abduzidos, né, que vários ensinamentos aos espíritos antigos que tinham missões a cumprir na Terra, e que muitos que ficaram conhecidos como os profetas da antiguidade eram ensinados pelos espíritos mais evoluídos, né, e alguns até oriundos de outros mundos, de outros planetas, de outras dimensões. Eles eram ensinados por meio de abdução, eles eram levados para a base desses espíritos, e lá eram ensinados elementos sobre a vida e sobre a missão, a própria missão que eles deveriam passar a nós, seres humanos, aos povos da Terra. E basicamente nós terminamos com o nascimento de Jesus, né? Jesus nascendo, a própria visita de vários espíritos, de várias consciências que não só trabalharam, mas ficaram interessadas em acompanhar a vinda de Jesus, a chegada de Jesus, e também toda a missão que Jesus cumpriu enquanto esteve aqui. Havia muitas civilizações interessadas, né? Sim. Diferentes civilizações, diferentes planetas. E fisicamente o livro aponta que os céus estavam um pouco diferentes, que tinham muitos elementos visíveis, né, nos céus da Terra, né? E aí ele comenta o registro de fenômenos como 2 sóis, né, luas duplas e corpos celestes diferentes, que na verdade eram um meio de transporte desses espíritos de outras civilizações que vieram acompanhar a passagem de Jesus. Uma dúvida, se não for agora o momento, pode... Manda dúvida, se não for o... Jesus, toda a parte da configuração do corpo físico dele serviu de base como uma forma de você avançar a própria genética humana dentro do planeta, como meio, talvez, uma meta, um alvo, porque foi incrivelmente complexo, né? Você Sim. conseguir permitir que uma consciência cósmica incorporasse aqui nesse planeta, e isso envolveu uma série de ajustes genéticos, a própria organização da matéria. Havia alguma preocupação nesse sentido de criar meio que um modelo do que seria possível se atingir
em termos físicos dentro da Terra? Que não O chega livro não fala disso, ele não tem preocupação de tratar esse assunto, se a vinda de Jesus era um refinamento da espécie humana em termos genéticos. Ele trata um assunto que eu ia tratar logo de cara, então é interessante a sua pergunta ter vindo exatamente nesse início. Outros livros do Robson Pinheiro, eles falam que esse caminho de refinar, de melhorar a genética foi feito séculos anteriores, né, milênios anteriores, ali já na civilização de sumérios, babilônicos, que é quando egípcios. tem todas aquelas brigas entre aquelas diferentes Exatamente. civilizações. Exatamente. Acho que, né, eu falo que nesse momento tinha mais experimentos digamos, experimentos genéticos, mais interesses em refinar a espécie humana. Aqui ele não fala isso. Ele fala, o que ele trata é que todo o trabalho genético que se fez, toda a preocupação em buscar uma linhagem que permitisse a Jesus cumprir a sua missão, tinha como interesse uma espécie de digamos, criar uma compatibilidade entre a diferença vibratória entre o espírito elevado que era Jesus e a materialidade da vida humana na Terra. Então, o que o livro apresenta é que era um esforço, né, um esforço verdadeiro para Jesus permanecer encarnado. Ele diz que pela diferença vibratória era capaz de criar um choque tão imenso que ele poderia levar à desintegração do corpo de Jesus encarnado, sem nenhum fenômeno exatamente um desencarne. Ele diz que poderia simplesmente se desintegrar, né? Por falta de compatibilidade da vibração que ele tinha com a vibração que ele encontrou no Frequência, planeta. né? Frequência. Da matéria mais humana. rarefeita, Outra sintonia. né? Vibração dele com a vibração da A matéria vibração humana. dele era muito elevada, né? Manter essa vibração dentro do corpo humano. Já pensou, olá, tudo bem? Prazer, eu sou uma consciência cósmica. Já pensou? Desmorou no corpo. Ou senão você também ia, né? Já diz a prece de Cáritas, né? Como é que é? Um sopro pode abrasar a terra, uma faísca pode abrasar a terra. Por aí. E o que o livro fala que é muito interessante é que nesse esforço que Jesus fazia, e é um esforço consciente para manter o seu corpo, digamos, seu corpo integrado, seu corpo existindo meramente na Terra, era um esforço tão grande que não raro ele sangrava, né? E ele sangrava pelas células. E aí vem um dos milagres de Jesus, que se falava que Jesus suava sangue. Ele fala que Jesus, o suar sangue, nesse caso, era o esforço que ele fazia. Realmente ele sangrava pela pele, pelo esforço que ele fazia para manter. Mas isso foi na noite anterior, né? Ao início da paixão, né? Sim, que é relatada nesse momento, mas diz que não só nesse momento, diz que era comum pelo esforço ele ter hematoidrose, ou seja, ele sangrava mesmo pelos poros em vários momentos, e isso era consequência da diferença de vibração entre o espírito e a frequência da nossa carne humana. Além de tudo, ele ainda tinha que andar na corda bamba sempre, né? Era esforço. Estar aqui era um esforço. De 33 anos. E uma coisa que o livro passa é que, na verdade, Jesus não veio sozinho. Assim, ele não encarnou sozinho. Outros emissários de outros mundos também encarnaram no mesmo período que Jesus. E não encarnaram só na Palestina. Eles encarnaram em diferentes pontos do planeta, em diferentes povos, com
graus de evolução civilizatórios mais variados possíveis. Então, de certa forma, o que Jesus pregava, a boa nova que Jesus pregava na Palestina, também era levada a outros pontos. Mas, por essas diferenças de graus de civilização, nesses outros pontos não ficou registrado, ou onde ficou registrado não sobreviveu ao longo da história. E ele fala quem são esses emissários? Não, ele não cita nomes, ele não aponta, mas ele fala que Jesus veio com mais espíritos, que Jesus se comunicava com eles ao longo da existência. Enquanto ele estava aqui, Jesus se comunicava com esses espíritos que estavam, com esses companheiros que vieram cumprir missão, encarnados. Ele se comunicava com eles. A consciência cósmica não devia ter dificuldade em usar as ondas eletromagnéticas para telepáticas. Telefone sem fio fácil, né? E uma coisa que eu vou fazer uma pergunta, não sei se vocês já se fizeram essa pergunta a vocês, mas é interessante pensar desse jeito. Em vários momentos do Evangelho, eles apontam que Jesus estava meditando, eles apontam que Jesus meditava na sua passagem. Né? Se retirava para rezar. Se retirava para rezar, se retirava para meditar. Vocês já se perguntaram por que Jesus meditava? Várias vezes. Principalmente depois de ler Cavalo de Troia. Vocês já fizeram essa pergunta? Sinceramente, eu não fiz. Por que ele precisaria meditar? Por que não conhecer essa coisa que não dá para imaginar que ele meditaria com a mesma razão de um ocidental do século XXI. Jesus estava estressado. Jesus precisava se autoconhecer. A leitura católica espírita, né, faz essa leitura da reposição de energia, né, que ele precisava se afastar, né, mas não faz sentido. Se ele veio com essa missão, não vai ser porque alguém falou torto para ele que ele ia falar, olha, agora eu vou me retirar. E é exatamente isso. Nesse momento, eu acho que do livro que entra numa ideia de que a missão de Jesus é muito mais abrangente do que o que chegou até nós. Me parece menos dramática, né? Todas as leituras que a gente tem é um Jesus assim que ele usa a fé dele como a gente usa a nossa fé, né? Então você senta ali na meditação, né? A Rita não vale porque ela tem já conexão direta, mas você chega lá e você pensa, meu senhor, daí você fica esperando ajuda, aquela coisa, parece que ele era um ser humano normal fazendo uma prece, assim, né? Já tinha passado daquela fase, já fazia tempo, me parece. Então, o que o livro defende é que nesses momentos de meditação, o que Jesus fazia? Jesus se comunicava tanto com os espíritos não encarnados que estavam acompanhando a missão dele, como Miguel, né, como Enoque, né, que é o outro nome que ele chamava Noé, mas também se comunicava com esses colegas encarnados que estavam em outras partes do planeta, né. É o momento que ele trocava experiências, fazia follow-up, fazia o ponto de como seguir a missão de cada um. E mais do que isso, o que o livro fala é que Jesus chegava inclusive a se materializar entre os outros pontos, em vários pontos do planeta, para pregar a Boa Nova. Ele não pregou a Boa Nova somente na Palestina. Ele não pregou a Boa Nova somente onde os pés dele chegaram andando. Ele chegou a se materializar ele fala que em vários pontos, provavelmente na Ásia, no extremo da Ásia, na América, na África. Ele simplesmente foi pregando a Boa Nova por onde foi possível, por onde tinha
emissários que estavam onde ele responsáveis. tinha conexão para isso, né? Onde ele tinha conexão para isso. E aí, provavelmente, vários povos diferentes deram outros nomes para Jesus naquele momento. E deve estar na ancestralidade, provavelmente deve estar registrado que veio um amigo da terra, veio falar de Deus, falar de amor. É porque sempre me chamou muita atenção, principalmente os povos nativos da América, a qualidade, assim, a sofisticação da filosofia deles. Como é uma filosofia assim, é tão pacífica, porque quando a gente vê a história pelo lado dos vencedores, né, que são os povos da Europa que ocuparam, né, e aniquilaram esses povos, a gente vê sempre a imagem de um bárbaro agressivo, violento e tal. Mas o que restou, né, um pouco dessa cultura é uma filosofia tão sofisticada de conexão com a natureza, né? Se você vê a filosofia dos povos lá de Machu Picchu, os Inca, os Maias, eles tinham uma filosofia tão profunda de relação com a natureza, literalmente no sentido, né, de pan-natureza, assim, né? Ó, isso aqui é a terra de todos, né? Não pertence a ninguém, a gente tem que fazer uma homenagem a essas energias, assim. Sempre me pareceu muito alinhado com o que a gente aprende com o cristianismo primitivo, a mesma cultura africana, né? Sim. Vai pela mesma linha, né? E é interessante quando você vê por esse prisma. Curiosamente, a gente está falando de uma consciência cósmica que tem um grau de individualização, mas me parece muito pouco assim, fulanizável. Sim. Né? Não é aquela coisa tipo, é o nosso Jesus. Tipo, como se ele fosse ali, né, dentro aquela indumentária cristã, né, dado o nome já no sentido mais cultural do termo. E você vê que realmente, né, era um conjunto de valores universais muito mais amplos, que eles não se sujeitavam em si à cultura, eles podiam se manifestar em qualquer área, qualquer língua. E claro que nesses momentos os protetores da missão de Jesus, principalmente Miguel e Enoque, eles cuidavam do corpo, né? Ele se retirava realmente numa caverna, em algum ponto que não era de fácil de acesso simples, que não poderia ser interrompido, e eles faziam uma proteção enquanto ele, digamos, viajava, né, com a sua consciência para pregar a Boa Nova em outros pontos da terra, né, fora da Palestina. O livro coloca algumas conversas de Jesus com Miguel, e é interessante que ele aponta, por exemplo, que a ideia do sacrifício, a gente brincou no momento do amigo falando de sacrifícios, eu puxei para esse lado porque ele fala aqui, olha, realmente a população ainda crê nisso devido a um Deus que não estava tão preocupado com o desenvolvimento da humanidade, estava preocupado com o poder. E por isso ainda se pratica sacrifício, se pratica matanças, né? Se tem uma ideia de uma adoração personificada. Mas Jesus vira para Miguel e fala, olha, isso em pouco tempo não terá mais na Judéia. A Judéia terá uma crença, a partir da Boa Nova, ainda que tenha dificuldades, né? Essa ideia mais primitiva vai ser superada, vai ser abandonada ao longo dos primeiros séculos já. Só que ele vai além, porque de certa forma isso é visto com um otimismo pelos outros, e fala, olha, mas minha palavra não vai ser entendida, ela vai ser distorcida bastante. E a solução para isso ainda vai levar um tempo, só no momento oportuno que nós vamos, né, que a Boa Nova que eu estou trazendo aqui vai ser entendida pela humanidade. Eu acho que nós estamos esperando esse momento oportuno ainda. Não chegou, né? Eu acho que não. Mas na conversa apresentada, né, reproduzida no livro, ele aponta, Jesus fala que, olha, não tem certeza que no final
os ideais que eu estou trazendo vão prevalecer. Mas se isso não acontecer, sempre é possível, sempre tem alguma alternativa para o planeta. Nada se perde, assim. E nessa ideia que, olha, pode ser que não dê certo. E é interessante desse trabalho. Fico imaginando essa conversa. Deve ter sido um nível mais filosófico, mais. Será que a gente não consegue? Acho que Nossa, já podia pensou? ter sido simplificado para chegar no livro e falar assim, ó, escreve desse jeito que não é muito longe. E o livro apresenta que Jesus, além de pregar em vários pontos, para os encarnados em vários pontos, ele também prega para os espíritos que estavam na erraticidade naquele momento. Então ele vai tanto a espíritos que estavam nos ambientes mais próximos da Terra, quanto também a espíritos da subcrosta. Ele desce também, né? E a esses que estavam pela crosta, ele sempre ele pregou, como eram espíritos que tinham uma percepção um pouco maior que os encarnados, ele fala da preservação do planeta, ele fala que o planeta precisa ser cuidado, que há diversos mundos além da Terra, e que era preciso cuidar do planeta, porque as leis universais não iam permitir que o planeta fosse destruído. Só que se isso acontecesse, as consequências para cada um seriam muito graves. Então era necessário que se cuidasse do planeta, assim como era necessário aprimorar cada um, se auto-aprimorar cada um dos espíritos. Já aos espíritos da subcrosta, que já eram espíritos mais rebeldes, que estavam muitos a serviços desses espíritos dos dragões, ele procurou falar da política divina, da política do amor, e ele não fez distinção, né? Ele ele simplesmente entrou como se estivesse, aos olhos deles, invadindo a seara deles, e pregou a todos, falando que a política dos reinos superiores era melhor, era mais efetiva, e que a vida em sintonia com o universo era uma escolha que levaria a uma felicidade que eles não teriam se permanecessem agindo do jeito que agiam. E esse momento é um momento em que, não sei se vocês leram, se vocês lembram, mas principalmente no terceiro livro da série O Reino das Sombras, A Marca da Besta, ele fala que em algum momento Jesus desceu aos abismos e implantou a política de Miguel, que Miguel passou a trabalhar diretamente para conter o poder dos dragões. Só que ele não fala qual o momento que isso acontece, né? E no livro ele fala que, na verdade, o momento que Miguel, encarregado diretamente por Jesus, desce a crosta e começa a trabalhar naqueles mundos, exatamente o momento em que Jesus está aqui, né? Ele fala que quando Jesus desce a subcrosta, é o momento que o Miguel e os guardiões começam a desmontar as bases dos dragões na subcrosta. E aí você imaginando, pensando, não, isso deve ter sido há 15 anos, 20 anos, que o livro não, né, 100 anos no máximo, não. No momento que há a intervenção, né, direta de Jesus, exatamente no momento que Jesus estava encarnado, que no momento que Jesus estava aqui, nos seus momentos que, enquanto
os mortais dormiam, né? Os mortais repousavam, descansavam. Jesus trabalhava tanto na dimensão física encarnada quanto na dimensão espiritual. Se você considerar que os espíritos de outros planetas, né, eles vivem cerca do equivalente a milhares de anos que a gente vive aqui na Terra, quando vem um mentor e fala assim, o planeta está em transição, você tem que olhar talvez essa perspectiva temporal mais ampla, que seria o espaço de uma vida, né, de um ser, de um planeta mais avançado, que a gente fica sempre com a sensação assim, não, foi na virada do milênio que começou, e que nada, né, isso já tem séculos em que esse processo seletivo, né, de, digamos, o apocalipse, por assim dizer, né, o julgamento final, isso aí já está acontecendo, né, pelo menos há 2000 anos. 2000 anos. Então, a perspectiva temporal é muito diferente, né? Você nota processos em diferentes intensidades, diferentes fases. Dentre os colaboradores de Jesus naquele momento, né, os colaboradores da Palestina, né, o livro aponta que dentre os apóstolos, e acho que tem várias obras que falam que os apóstolos eram os melhores homens da região naquele momento, né? Os melhores espíritos que tinham, que não tinham a qualidade moral ainda de espíritos muito elevados, né? Mas que era era o que tinha, mas eram dedicados. Era o que dava para fazer. E o livro aponta que dos 12 apóstolos, os que eram mais preparados, né, os que conseguiam compreender um pouco mais do que Jesus transmitia, eram Pedro, Tiago e João. Falando que esses três eram mais... Só salientando, isso era em termos de potencial, né? Potencial. Ou seja, não é que já estava refinado, já estava pronto, mas podia chegar lá, né? Sim, você fala, eles não estavam plenamente preparados, ele fala, não estavam... Mas naquele momento eles ainda conseguiam compreender um pouco mais do que Jesus tentava transmitir nas suas pregações, né, da Boa Nova. E fala que já no plano espiritual, né, aqueles que estavam acompanhando a missão e que trabalharam o tempo todo junto a Jesus eram Elias, Eliseu, Enoque e Miguel. Né? Que é Miguel Eles apontado eram como... quem? Eles eram Elias, Eliseu, Enoque e Miguel. Eles eram os que já não estavam encarnados, estavam como se fossem os auxiliares diretos da missão de Jesus, desencarnados. Eles já estavam... Esses eram os lumiares que estavam ajudando Jesus da espiritualidade. Ajudando diretamente, né? Porque Miguel já estava lá. Miguel já estava assim. Miguel estava fazendo... Não vou dizer anjo da guarda, que seria... Fez auditoria externa nos dragões. Não dá para dizer, não dá para falar em anjos de guarda porque Jesus estava, mas estavam ali trabalhando, estavam trabalhando junto, assessores diretos. no apoio. Esses são como é que é? Os coronéis dele. Staff. O apoio. Tipo, a gente chamando Miguel de staff. Nossa. Tipo, São Miguel. Ser cobrado, né? Um dia ser cobrado disso. Você vai chegar lá e falar, você chamou São Miguel de staff? Você tá louco, cara? Apresentando isso fora os diálogos, o livro ele não trata muito das obras de Jesus, né, da pregação. Ele não faz o percurso do Evangelho, né? Ele aponta mais esses detalhes que não estão no Evangelho. Acho que é uma opção de eu tratar é interessante porque tem a ver com aquela fala, acho que é do São João, que ele diz, e se a gente fosse preencher, né, as folhas com tudo que ele fez,
não haveria livros, né, suficientes, sabe? Porque possivelmente tinha esse desdobramento dele, né? Sim, muito. Imagina simultaneamente a quantidade de espíritos que ele não orientava, que ele não influenciava, né, fazendo curas, fazendo melhorias. Né, e pensa que ele fazia isso na Palestina e talvez mais imagina, uns 10 lugares diferentes. Se só a vida dele na Palestina já daria vários livros, imagine se juntar a vida em vários pontos do planeta. Então, mas eu acho que o João não estava falando só da Palestina. Eu acho Possível. que ele estava falando de tudo. Sim, sim. Porque é muito doido no livro, ele vai citando, né, os trechos do Evangelho. Ele fala, por isso que esse trecho não faz muito sentido, né? Se você toma o trecho só, olhando ali a historicidade da coisa, o movimento cultural, a passagem dele, tem coisa que fica realmente, né, meio ampla, meio vaga. Aí quando você vê nesse contexto da história que eles contam, faz muito mais sentido. A carruagem de fogo do Elias, né? Essa carruagem de fogo Esse é o da carruagem de fogo, foi algo que nunca me fez sentido. Quando eu li essa parte lá, muito tempo atrás, eu li e falei, mano, que carruagem de fogo? Pra que isso? É pra assustar, né? O susto que ele tomou, provavelmente. Ele tomou exatamente o susto. Sim. Não, mas sendo sem esse contexto, né, parece um negócio assim, realmente, para amedrontar, para mostrar quem manda, né, para todo mundo ficar pianinho ali e tal. E tem agora uma outra versão, uma outra possibilidade, que para mim, numa mente do século XXI, faz mais sentido do que... E se de fato aconteceu como é descrito, para ele também foi um susto... Sim. Não, mas você vê que a diferença, quando eu trouxe a questão, aquela questão no momento do amigo. Você vê, existe uma maneira que pode ser feita para amedrontar, né, punitiva e tal, e vocês me ofereceram uma maneira que é educativa. Uma maneira em que você chega e fala assim, olha, se você fizer isso, vai agir, vai atuar de uma maneira ruim para você. Então, as duas formas são possíveis com o mesmo evento. Sim. Então é interessante, quanto mais possibilidades de interpretação e de propósitos você tiver, eu acho que mais rico acaba sendo, mais rico o aprendizado. Sim. Então não invalida, né, isso que você está falando de ter Totalmente. assustado, mas tem uma outra possibilidade. Totalmente. Desculpa, vai lá. Então, eu falava que não tem muitas descrições, mas talvez o trecho descritivo de Jesus mais intenso exatamente, acho que eu até mencionei a parte da entrada de Jesus no templo em Jerusalém. Como ele descreve aí o cenário, a população, a entrada, o magnetismo da entrada de Jesus, que é muito forte, que pela descrição do livro fala que não tem quem não percebesse assim, uma coisa, um magnetismo muito intenso em quem presenciou aquela cena. Isso é ele entrando no templo. No templo. Quando ele toca aquele terror lá, que ele sai, que falam, que ele tira as coisas. Já arrebenta as banquinhas dos Os vendilhões do templo. A descrição da entrada dele para profetizar quem estava no templo naquele dia, que era um dia especial para o povo, né? O povo da época, é muito forte. O impacto da entrada dele é muito forte. Mas ele elabora um pouco assim o episódio ou não? Não, ele descreve só. Ele descreve esse impacto dele chegando. É uma descrição muito bonita, mas é a única descrição. Ele não fala. Não, ele não aponta o desenrolar. Tem muita curiosidade sobre isso. É muita coisa que fica sem explicação. Não, porque não me parece ser algo coerente com a postura dele, o jeito que é descrito. Sim. Né, de violência. Não, eu acho da seguinte maneira: aquela energia não era compatível com a dele que ele tinha no momento. Então, como você cria um aura em volta de você,
a própria coisa, a própria energia que não é compatível com a sua, ela é automaticamente destruída. Então, é repelida. Então, não é que Jesus foi lá e quebrou a barraquinha do cara. A própria energia dele, o negócio já... Entendeu? A minha ideia que eu tenho, quando ele foi falando, era essa. Isso, foi se desfazendo, as pessoas não sabiam o que fazer, então se ajoelhavam ou pediam ou simplesmente ficavam pasmas, porque não tinha condição nenhuma de compreensão. Mas eu duvido que ele ia lá e ia quebrar a barraquinha de alguém, entendeu? É o jeito que retrata, não é que ele vai, ele joga super. Não, o que eu acho é o seguinte, primeiro que eu acho que ele nem anda, né? Ele flutua, então não tem como fazer alguma coisa. Eu acho que assim, a energia que ele vinha batendo, o que não era compatível. É como se fosse uma... Eu vou usar um termo, obviamente, não dizendo que era essa a intenção. Mas me parece ser o mesmo mecanismo de armas químicas e biológicas, né? Então ele tem, é uma energia e ela vai tirando tudo aquilo que é incompatível com aquela força que vai fazer. Então, por exemplo, a arma biológica, ela não pega objetos inanimados, ela pega apenas objetos animados, né? Então, aquela energia, só o mecanismo, pelo amor de Deus. Então, o mecanismo, assim, chegou uma energia, ela vai repelir tudo aquilo que é incompatível, mas vai afetar apenas aquilo que é incompatível. Exato. Então ela sai arrastando. Então, por exemplo, você tem um monte de gente ali que não sofreria nada porque não estava incompatível. Porque ela tem um alvo certeiro, né? Eu me vejo assim, outra explicação, meio, mas a questão de matéria e antimatéria. Talvez não seja uma força antimatéria tão violenta que destruísse tudo, mas ele teria uma força de antimatéria que podia repelir qualquer coisa que tivesse na frente dele. E uma coisa importante, em todo esse planejamento, esse cuidado que se teve para ter um corpo para Jesus, né, um corpo que permitisse ele realizar a sua missão, entre outras coisas que se desenvolveu, que se preparou para essa encarnação dele, é que ele, mesmo na Terra, poderia usar os conhecimentos de manipulação de matéria, né? Ele conseguia manipular matéria, diferentes matérias, assim como ele também conseguia exercer o poder de cura. Então nesse momento de fazer algum elemento físico, ele poderia usar simplesmente os conhecimentos que ele tinha de manipulação de matéria, né? Que o corpo dele permitia que ele, com o conhecimento que ele tinha em toda a sua evolução, ele poderia exercer aqui durante a passagem. E é bem interessante. Como eu falei, Jesus tinha descido a crosta para pregar os espíritos, né, que estavam ali. E de certa forma já sensibilizar aqueles que estivessem mais suscetíveis, né, a aceitar a política divina. E tem um momento que ele vai buscar esses suscetíveis, esses que ele sensibilizou pela palavra, pela pregação da Boa Nova nos abismos. E quando acontece esse momento? Exatamente após a crucificação. No momento que ele passa pelo Calvário e passa pela cruz, ele imediatamente desce aos abismos. E nesse momento que ele desce aos abismos, ele fala aos espíritos que estavam sensibilizados, que gostariam de se regenerar, que gostariam de voltar para os planetas de origem, aqueles que eram de outros planetas, e ele convida a segui-lo, né? Então, na verdade, ele faz uma libertação em massa nos abismos. Ao mesmo tempo, ele decreta que vai voltar, né, como um juiz, para levar os dragões aos tribunais da galáxia, que eles chamam, né, para que eles prestem contas dos problemas que eles vinham causando em outros planetas e causavam na Terra também, né? E a partir daquele momento ele deixa
aí sim ele deixa o Miguel responsável pelos trabalhos. Quando ele prega, ele ainda não coloca, ele simplesmente vai aos abismos e prega naquele mundo, e os anjos fazem um trabalho de desorganização das estruturas, mas ainda não é o momento que Miguel está encarregado dos trabalhos nos abismos. Isso acontece quando ele encerra a encarnação no momento da crucificação. E aí quando ele volta trazendo, digamos, uma galera, né, com ele, que são os que se aceitaram caminhar pela política divina, né? E a partir dali deixaram... Não, peraí, você tá falando de Jesus quando ele retorna 3 dias depois. Não, Jesus quando retorna do abismo. Não quando ele retorna. Ele retorna do abismo, ele está trazendo... Aí já leva um contingente. E aí toda a equipe de Miguel, os guardiões já preparados para cuidar desses espíritos que estão chegando dos abismos. E fisicamente, o que acontece? O que o livro aponta é que o corpo de Jesus ele se desmaterializa quase que imediatamente depois que ele se desliga dali, da crucificação. Daquele momento o corpo dele já começou a se desmaterializar, e os espíritos que estavam, né, o que a gente chama de staff, os espíritos que estavam acompanhando já cuidaram dos restos do corpo dele para não ter nenhum problema, né? Aí também não só os que estavam acompanhando, mas também os próprios seres que trabalharam na preparação da vinda de Jesus, cuidaram dos restos físicos. E aí acontece o seguinte: depois que Jesus volta trazendo os espíritos, né, das zonas do abismo para seguirem o caminho, né, da política divina, tem a questão da ressurreição, e ele trata essa questão de uma forma muito, muito interessante, e de uma forma que nós falamos sobre o fenômeno há poucas semanas atrás. Ele fala que Jesus, ele volta, e ele volta não só na Palestina, ele volta em todos os pontos que ele passou do planeta, né, para continuar falando as últimas pregações da Boa Nova e se despedir daqueles povos com quem ele esteve, né, pregando por algum tempo. Só que o mais interessante, como é que era essa volta? Ele fala que, na verdade, não é que Jesus retomou o corpo, mas Jesus se materializou. Ele fala que ele simplesmente usou a materialização, aquela mesma que nós estudamos no livro Nos Domínios da Mediunidade, algumas semanas atrás. Ele simplesmente se materializava a partir de ectoplasma e das matérias da natureza. Ele, por alguns momentos durante a pregação, ele se moldava, se fazia visível e material para as pessoas que estavam pregando, né? Então fala que não, porque a ideia que Jesus retomou o corpo, o livro fala que não foi bem assim. Na verdade, ele simplesmente se materializava nos lugares, tanto na Palestina quanto em outros pontos, e depois de 40 dias ele se despede, né, desses povos para quem ele pregou, e retorna ao lar espiritual, né? E até a ideia da materialização combina com os evangelhos, a ideia de que ele subiu aos céus, né? Uhum. Na verdade, esse subiu ao céu não é que eu tenho um corpo subindo, na verdade ele estava materializado e ia se desfazendo e voltando. Essa energia energia pura, ia voltando. E aí o livro descreve também que, naturalmente, à medida que ele retorna aos céus, retorna ao lar espiritual, todas aquelas naves que estavam acompanhando a passagem de Jesus na Terra vão acompanhando também a energia de Jesus subindo, né? Então, é um momento que
fisicamente essas naves, esses corpos celestes estranhos, esses fenômenos, também eles vão desaparecendo, porque os causadores deles seriam essas naves, acompanham Jesus no seu retorno ao seu lar espiritual. E acho que esse tema dos abduzidos... Adorei. Muito interessante. Muito bom. Nossa, muito inspirada a sua escolha. Nossa, fantástico, Paulo. Obrigado. Eu fiquei imaginando você lendo pela primeira vez. Precisamos. Exatamente essa ideia. Precisamos mostrar esse livro. É uma outra visão, é uma outra proposta, é uma outra... Uma outra E eu vou vamos dizer colocar... assim, história, né? Eu só queria esclarecer uma dúvida aqui. Na primeira aula, eu fiz uma anotação aqui que eu não lembro. Os abduzidos por Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Por que eu não anotei Segunda Guerra Mundial? O que tem que ver? Eu ia falar sobre isso. Não, é que no capítulo 1 começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá. Quando eles têm um colóquio lá. Tá, não, é que eu não... Sim, que aí No momento que eles estão Só pra- decidindo, né, como que eles vão se infiltrar nos governos, né, pra Sim, decidir era o o que vai ser em seguida. contato, aquela... De usar Então, Fala de o capítulo contato. 1 é fora da época de Eu Jesus. estou imaginando Sim. O capítulo 1 é fora da época de Jesus. que a Capítulo... espiritualidade está tendo lá na Síria agora. Então, eu ia levantar esse ponto. Vai continuar gravando? Pode, porque isso está na internet. Não, tudo bem. O ano passado foi liberado um vídeo chamado 2019. Eu não lembro qual que era o subtítulo. E vários amigos espíritas ou não, né, mas que acreditam, tem alguma pulga atrás da orelha com relação, né, nós sermos sozinhos no universo e tal. Eles mostraram um documentário bem breve em que está o próprio Chico Xavier falando que, agora eu não me lembro, acho que foi em 1989 ou 1969, acho que foi 69. Em 1969 houve um workshop, uma reunião de várias lideranças de diferentes planetas, diferentes estrelas, que se reuniram para defender o planeta Terra. E foi quando o homem, se não me engano, chegou à Lua. E aí ali eles se reuniram e disseram, olha, os seres humanos estão desenvolvendo uma tecnologia... Isso na espiritualidade. Isso, em 1969. Que lhes permite alcançar outros mundos. Isso é um poderio que nós temos dúvidas se eles têm capacidade moral de operar. Então nós vamos dar 50 anos para eles, para os humanos, desenvolverem a possibilidade de lidar moralmente, de forma adequada, com esse poderio militar. São as armas, porque foi a própria corrida armamentista que levou o homem à Lua. E esse prazo vence, então, em 2019. Certo? E aí a ideia é, se até 2019 a humanidade não acabar pelo mau uso dessas armas, então o planeta Terra tem uma chance. 2019 é a data limite, tanto que chama data limite. A data limite. Isso, a data limite. Tá. Eu tô anotado aqui, dá até É. para ver esse documentário de novo. E curiosamente essa semana o Donald Trump, junto com Inglaterra e França, decidem. Primeiro, você vê assim, a postura dele, né, como um chefe da maior nação do planeta, é uma postura infantilizada, né, uma postura moralmente infantilizada, com o dedo nas maiores armas nucleares do planeta, das maiores e mais numerosas. E ele, assim, lidando por meio das redes sociais como se fosse um bate-papo, falando assim, eu vou mandar meus mísseis, eles são rápidos, eles são novos, eles são espertos. Gritando. Né, assim. E aí você fala assim, peraí, você é o líder da maior potência mundial, como é que você fala assim? E aí ele vai e lança os mísseis.
Mas ele faz para demonstrar o poderio, talvez numa tentativa de mostrar para o outro lado, ficar quietinho e tal. E até essa semana eu não imaginei que isso pudesse chegar nisso. Assim. Eu realmente achei que, né, haveria forças dentro desses governos para, de alguma maneira, moderar esse caminho e tal. Por que eu digo isso? Porque essa questão da data limite, ela já foi tratada no Congresso americano. Então, o general canadense ele tem dados, ele mostra, assim, ele é incrivelmente convincente, assim, ele mostra os documentos, tudo. Ele já foi no Congresso americano falar sobre isso, sobre essa questão dos OVNIs, né, esses objetos voadores não identificados. E ele falou, olha, é simples, eles avisaram, a gente não está sozinho, eles já estão aqui com a gente faz tempo. E assim, se a gente não colocar ordem na casa, eles vão ocupar, por isso a data limite. Então, se até 2019 houver alguma chance de um holocausto nuclear, eles vão entrar e eles vão ocupar. E eles vão colocar ordem na casa. Então eu achei interessante lendo, quando você coloca esse contexto do messiânico numa perspectiva interestelar, né, então é muito maior do que o planeta Terra, né, interracial, interespécies e tal. Realmente faz, pelo menos para mim, eu não sei se é verdade, mas é uma narrativa que faz muito mais sentido, né, de figuras como Donald Trump, o Putin, serem emigrados das zonas inferiores da crosta, serem eventualmente, né, as sectas de dragões, que estão tentando desacelerar a evolução do planeta, estão tentando, né, atrasar. Se você vê as políticas deles, né, são todas políticas agressivas, políticas que retomam formas produtivas que são danosas ao meio ambiente ou tentam promover, né, políticas como petróleo, na questão do Putin, xisto, altamente poluente. Não, e principalmente a questão do carvão, né? Ele agora liberou uma série de questões sobre o carvão. São uma coisa assim de andar para trás. Mesmo. São combustíveis impuros. Não assinando os tratados de não poluição. Isso. Então, é realmente interessante quando você olha dessa perspectiva, essa possibilidade, né? Então, talvez, eu estou levantando isso não como um testemunho científico nem nada, mas talvez como algo para a gente prestar atenção nos próximos meses. Sexta-feira, né, que ele disparou, né? Foi sexta ou ontem? Foi sexta. Foi sexta. Nós vimos a notícia quando que deu essa notícia, eu falei, 13 meu mísseis Deus, americanos. A coisa isso aqui vai explodir. Eu vou dormir, mas não sei se eu estou acordando amanhã cedo. Eu pensei nisso, sabia? Eu particularmente não vi o noticiário desde sexta, eu não sei exatamente o que está acontecendo. É bem simples, ele lançou bombas apenas em locais que não afetavam a guerra, a máquina. Entende? Um desses tem que ir nessa guerra. Meu Deus. Que não afeta a máquina de guerra do Bashar al-Assad. Então ele pegou assim, unidades de produção química, e tentou pegar 3 pontos que eram pontos assim, ou associados à produção de armas químicas. Mas não pegou nada que fosse, primeiro, que não afetasse a infantaria ou parte do exército russo e iraniano. Ou o iraniano. Não, o mesmo exército sírio também. Ele pegou apenas instalações que não gerariam retaliação da parte do Irã e da Rússia. Então foi muito mais restrito do que aquilo que ele estava falando. E o que as pessoas estão levantando agora é que toda essa bravata, né, de ficar ameaçando, e quando você vai fazer, você faz um negócio muito menor, pode até acabar piorando o problema. Tem outra coisa. Eles derrubaram 13 mísseis dele. Isso eu não tinha visto. Quer dizer, eles têm uma contraofensiva poderosíssima. Não, mas a Rússia falou que ia abater, né, os mísseis. Ela falou, qualquer míssil que for lançado, eu vou abater. 13 eles abateram. Enfim, essa é a situação que... Bom. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Valeu, Paulão. A sorte está lançada, né? The Dicecast. Obrigada mesmo. Ale Foi muito bom. Jacta Est. Adorei. Foi muito bom.